A gente já errou bastante. No começo, isso era mais comum. A gente despublicava o vídeo, corrigia e publicava de novo. Isso aconteceu muitas vezes no começo. Muitas que eu digo, sei lá, já deve ter despublicado uns 10 vídeos já. Quando o erro era... O conceito estava errado mesmo. Às vezes tinha uma coisa besta, assim, de falar do... Eu lembro uma vez eu estava explicando o negócio do ímã, e aí eu troquei polo norte sul por positivo e negativo. E aí eu falei, não, o vídeo já estava publicado, fazia um tempão, eu corrigi nos comentários e tal. Falei, não é uma coisa tão relevante a ponto de despublicar o vídeo. Mas com o longo do tempo a gente criou um feeling para quais são os assuntos espinhosos ou não, sabe? Quando você vai falar de gravidade, se gravidade é força, se ela é aceleração, já ficou, opa, isso aqui é o terreno, é campo minado. E hoje, como a gente tem um físico que trabalha dentro do Manual do Mundo, aí passa tudo por ele. Então, a explicação eu checo com ele. Se a gente não tem... Quando é um vídeo de química, por exemplo, aí a gente já recorre a outras pessoas que não é a área do Fernando que trabalha com a gente. Então, tem o Alfredo que escreveu o livro junto com a gente. Tem outros professores de química do YouTube que às vezes dão uma mão. Às vezes a gente contrata alguns professores para já resolver um pacote de vídeos, a gente separa. Então, tem esses 10 vídeos aqui que são de biologia, que a gente quer fazer ao longo do ano, já contrata um biólogo e resolve isso para a gente, por favor. A gente não sabe, desse vídeo a gente tem essa dúvida, esse outro a gente tem essa dúvida e tal, e ele já faz tudo de uma vez. Isso tem evitado muito, hoje em dia, eu já não me lembro, assim, nos últimos 2 ou 3 anos, de ter alguma coisa mais séria, assim, de conteúdo. No geral, já passa tranquilo. E, às vezes eu só passo para o Fernando o texto escrito já. Eu falo, só vê se tem alguma coisa errada. E depois desses anos já teve muita aula também, né? A gente tinha aula lá no manual, o professor ia lá, dava aula pra gente. Fazia aula particular. Então, fazia aula particular. Foi um trabalho árduo. E sobre por que ciência, né? Eu acho que as pessoas têm curiosidade de saber as coisas. Ao longo da vida, a gente é meio podado, né? Quando a gente é criança, a gente é curioso, pergunta, e o pai meio que, para de encher o saco. Mas acho que quando adulto é pior ainda. Se você adulto, você fica tem com vergonha de perguntar. Então, se você não sabe o que é efeito estufa e já tem 30 anos, você fala, putz, eu não vou perguntar isso jamais. Devia saber. Vou morrer com essa. E aí... Aí vem a criança ainda inocente e pergunta, mas o que é isso? Aí ele fica bem bravo, porque está com vergonha que não sabe, dá uma espinafrada na criança, vai um ciclo, né? Você vai reproduzindo. E aí, essa coisa que a gente tem de querer esmiuçar tudo e mastigar toda a informação para que todo mundo entenda, facilita a vida de todo mundo. Porque o cara tá lá, pega uma criança e fala, estou assistindo por causa dele. Aí ele fica assistindo e vai aprendendo. Isso é super bacana. O que a gente quer é colocar uma pulguinha lá atrás da orelha das crianças e dos adultos e dos idosos para que eles fiquem mais curiosos, para que eles sintam vontade de aprender coisas, independente do que seja. Né? E a gente é muito cobrado por isso. Em relação ao público, por incrível que pareça, o Manual do Mundo tem a maior parte do público adulto. Então, 70%. 70%. Mesmo que a gente desconte um pouco das pessoas que entram com conta do pai ou que mintam a idade no YouTube, é um número muito expressivo, 70%. Não vai ser mais da metade. O que acontece é que as crianças são muito mais engajadas. Eu, que tenho 36 anos, não comento no YouTube. Eu assisto 50 vídeos e não comento. Imagino que aconteça com a maioria de vocês. Não vou entrar no comentário lá, me expor. Cheia de louça para lavar, na pia ficar comentando. E as crianças não. A gente lança vídeo do manual, já tem 50 comentários first, que eles querem ser o primeiro a comentar e tal. E isso é coisa de criança. Então, elas fazem muito mais barulho, né? E o que a gente pensa para que agrade tanto as crianças quanto os adultos é, primeiro, usar uma linguagem de adulto. A gente não faz baby talk no Manual do Mundo, não faz aquelas caras. É relativamente sério, né? Mesmo quando tem brincadeira, piada e tal, são coisas que um adulto não acha infantilizado demais. E outra coisa é que a gente procura ter imagens muito chamativas, mesmo que o assunto seja mais chato. Então, uma vez a gente estava na casa de um amigo e a gente viu um menino de, acho que tinha 4 ou 5 anos, assistindo no tablet o Manual do Mundo com o som desligado. E a gente ficou olhando assim...
eu nunca tinha pensado nisso, né? Que as imagens chamavam atenção. Então, quando ele via derrubando o corante lá, o negócio subindo, descendo, explodindo, e chamava muita atenção pelo visual em si. Então, a gente tenta criar camadas de entendimento diferentes. Sempre cito como exemplo o Shrek, que o Shrek tem uma série de piadas adultas, mas as crianças adoram, elas não entendem nenhuma daquelas piadas e passa batido. Elas não... São pesadas. Tem piada pesada, tem músicas que a referência é dos anos 70. Então, a gente tenta fazer mais ou menos isso. Então, coloca um conteúdo que o cara que tem 7 anos, ele aprende um pouco, o que tem 12 aprende outra coisa, o que tem 18 aprende outra, o cara que tem 30 relembra uma coisa. Então... E nunca parte do pressuposto de que eles sabem alguma coisa. Então, assim, você consegue falar tanto com a criança quanto com o avô. E, por conta disso, quando a gente faz encontro, tem muito avô com o neto. E que é incrível, né? É uma que só coisa comprova que está dando certo nosso caminho nesse sentido. No geral, as pessoas que assistem o Manual do Mundo são pessoas muito curiosas e esse é o critério número 1. Então, vai ter gente que não entende absolutamente nada dos assuntos que a gente está falando, mas gostam de ver. E aí vai ter uma parcela que é super especialista, que também é interessada, que são principalmente os professores de ciências, que eles encontram material para dar aula, né, no manual. Então, a gente publica uma série de experiências que podem ser reproduzidas em sala de aula. Ou engenheiros, no geral, praticamente todos assistem o Manual do Mundo. É muito legal. Se encontra engenheiro, eles assistem porque a gente entra em fábrica. Então, eles querem conhecer outras fábricas e assistem o vídeo. Eu recebo muita foto no Twitter de gente tirando foto da sala de aula mostrando o vídeo do Manual do Mundo. E são aulas de engenharia. Então, a aula de aplicações... Como fazer cerâmica, sei lá. E tem um vídeo da privada que está passando lá na tela. Ou engenharia de materiais 3. Tem um vídeo como fazer cimento. Então... Técnicos e operários gostam muito do Manual do Mundo também. Muito, muito. Todo esse pessoal ligado a exatas... E o que a gente está tentando fazer agora, porque o nosso público, a maior parte dele está nos 60% homem. Acho que até mais, uns 65%. 65% homem. A gente está tentando virar isso. Né? Porque as meninas acabam indo para os canais mais de maquiagem, ainda, de beleza, de maquiagem. Então, a gente está tentando virar isso um pouquinho para deixar... Já foi bem pior, né? Já foi 80-20. Já foi 80-20, 90-10. Foi pior. A gente está trabalhando para mudar isso. Aí a Mari aparecendo mais nos vídeos também cria um pouco mais de identificação. Porque também é um caminho que a gente está escolhendo. Agora a Mari tem vídeo que ela apresenta sozinha. Se você for ver no Science Vlogs mesmo, quantos canais de menina tem? Não tem. Tem muita gente que escolheu fazer cursos, né, de química, física, engenharia, por causa do Manual do Mundo. Esse é o retorno que deixa a gente mais feliz. Quando recebe e-mail de pessoa contando de que... esses dias, um dos que me deixou mais feliz foi um menino que ganhou a FEBRACE no Brasil, que é a Feira Brasileira de Ciências, foi para os Estados Unidos, na maior feira de ciências do mundo, lá, que é promovida pela Intel, e ele tinha acabado de passar na Poli, na USP, e disse que escolheu fazer engenharia por causa da gente. Você falou, poxa, é uma pessoa que tem muito potencial, né? Venceu a FEBRACE, foi para fora... e tinha escolhido engenharia por causa da gente. Falei, caramba, que orgulho, porque isso vai carregar para o resto da vida, né? Essa decisão mexeu com ele. Isso muda a vida das pessoas, muda para melhor, né? Porque a educação muda a vida das pessoas para melhor. E saber que a gente teve um dedinho ali é muito gratificante.